Pai vendia sua filha virgem como gado, até que um fazendeiro solitário reagiu. Pequena cidade no interior do Brasil, essa crueldade aconteceu e ninguém fazia nada. Até que um fazendeiro solitário, um homem belo e decidido, resolveu reagir. Fique comigo até o final porque vou contar uma história que vai mexer com seu coração. E vou revelar algo que ninguém esperava. Uma reviravolta que vai fazer você chorar. Antes de começar, já se inscreve aqui no canal para não perder nada, porque histórias como essa são raras e merecem ser contadas. Agora, vamos conhecer João, o fazendeiro que mudou tudo. João era conhecido em São Bento do Jacuí como o homem da fazenda Santa Cruz. Alto, forte, com olhos que guardavam uma tristeza silenciosa, ele vivia sozinho desde que a esposa Maria faleceu, deixando um vazio imenso em seu coração. Todos na cidade sabiam que, apesar da aparência dura, João tinha um jeito gentil, mas preferia a companhia das árvores, do gado e do vento que soprava no pasto. Numa manhã fria de outono, João caminhava pela varanda de sua casa, observando o sol nascer atrás das montanhas. Ele suspirou fundo, sentindo o peso da solidão. Maria, se você estivesse aqui, tudo seria diferente, murmurou, apertando a mão contra o peito. Ele nunca havia esquecido o dia em que ela partiu, e desde então mantinha seu coração trancado, até aquele momento em que algo mudou dentro dele, uma vontade de lutar por justiça que ninguém mais tinha. Enquanto isso, na fazenda vizinha, uma jovem vivia um pesadelo silencioso, sem ninguém para escutá-la. Na fazenda do Silva, vivia Clara, uma moça de 25 anos, com olhos que refletiam uma tristeza profunda e uma esperança que teimava em não morrer. Desde criança, ela via o pai mais como um mercador do que como um homem que amava a própria filha. Ele a tratava como um objeto, uma mercadoria que poderia ser vendida para pagar dívidas e manter seu status no povoado. Clara passava os dias ajudando na casa e cuidando dos animais, sempre com o olhar baixo, evitando cruzar com o pai. Ela sabia o que ele tramava, mas o medo e a falta de forças a impediam de reagir. Numa tarde, enquanto recolhia as galinhas no terreiro, ouviu o pai conversando com um homem estranho, falando em voz baixa, quase um sussurro. É uma oportunidade única, seu Pedro. Vender a Clara agora pode resolver nossas contas e garantir uma boa quantia. Clara sentiu o coração apertar, as lágrimas querendo escapar. Como pode? Minha própria filha sendo vendida assim, como se fosse gado. Ela apertou o punho, tentando não demonstrar seu desespero. Sabia que aquela conversa selava seu destino, a menos que alguém a ajudasse. Enquanto isso, em sua fazenda, João sentia algo diferente naquele ar pesado da cidade. Algo o chamava. Antes de continuar, me conta, de que cidade você está assistindo essa história? Quero saber de onde vem essa força para acompanhá-la até o fim. Com o passar dos dias, o rumor sobre a venda de Clara começou a correr pelo povoado. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar o pai dela. O medo dominava o silêncio, e a jovem sentia-se cada vez mais presa. Numa manhã, na feira da cidade, João foi fazer compras para a fazenda quando viu Clara sozinha, olhando para o chão, com as mãos trêmulas. Ela parecia uma flor murcha, prestes a se quebrar ao menor toque. Ele se aproximou com cuidado e disse, num tom gentil, "Você está bem? Não deveria estar aqui sozinha." Ela ergueu os olhos, surpresa. Eu só precisava sair um pouco. Às vezes, o ar fora da fazenda parece menos sufocante. João sentiu um aperto no peito. Se quiser, posso te ajudar. Conheço essa sensação de solidão e medo. Clara hesitou, mas algo naquele homem estranho e gentil despertou uma esperança que há muito estava enterrada. Eu não sei se posso confiar em alguém, ela respondeu baixinho. Confiança é difícil, eu sei, mas, se quiser, posso ser essa pessoa. Só preciso que acredite que ninguém merece ser tratado como mercadoria, disse João, olhando firme nos olhos dela.
Naquele instante, uma semente de coragem começou a crescer dentro de Clara. Talvez com João ela pudesse encontrar uma saída. Aquele encontro foi o começo de algo que ninguém esperava. Uma luta contra o destino que parecia traçado. Os dias passaram e João não conseguia tirar Clara da cabeça. Ele sabia que aquele encontro não fora por acaso. Decidido a ajudar, foi até a fazenda do Silva numa tarde quente, mesmo sabendo que o homem ali era temido e implacável. Ao chegar, João chamou pelo pai de Clara, um homem de olhar duro e voz grossa, chamado Sebastião. A tensão no ar era palpável quando João falou com firmeza. Sebastião, sei do que você está planejando. Vender sua própria filha não é coisa de homem. É crueldade. Eu vim para dizer que isso vai acabar. Sebastião riu, um riso amargo e ameaçador. E quem vai me impedir, João? Você? Um fazendeiro solitário que não entende do mundo real? João deu um passo à frente, sem medo. Eu não vim discutir, vim proteger. Clara, se você fizer algum mal a ela, eu juro que vai se arrepender. A conversa ficou ainda mais tensa e Sebastião esbravejou, mas João não recuou. Clara, que ouvia tudo da porta da cozinha, sentiu seu coração pulsar forte. Pela primeira vez, alguém parecia realmente disposto a lutar por ela. Se essa história está mexendo com seu coração, deixa seu like para que mais pessoas conheçam essa luta por justiça. O medo e o silêncio que antes dominavam o povoado começaram a dar espaço para um sussurro de coragem. Inspirados pela atitude firme de João, alguns moradores começaram a se reunir discretamente, conversando baixinho sobre a injustiça que acontecia na fazenda do Silva. Numa tarde, na igreja da cidade, o padre Raimundo chamou uma reunião com alguns vizinhos. Ele falou com voz suave, mas carregada de emoção. Não podemos continuar fechando os olhos para o sofrimento da Clara. Somos uma comunidade e precisamos proteger uns aos outros. O que está acontecendo é errado e precisa acabar. Marta, uma senhora que conhecia Clara desde criança, respondeu com lágrimas nos olhos. Eu sempre tive medo do Sebastião, mas essa menina merece uma chance. Eu vou ajudar no que for preciso. Enquanto isso, Clara, aos poucos, começava a se sentir menos sozinha. A esperança que João acendeu nela se espalhava pelo povoado. E o medo parecia perder força. Na fazenda Santa Cruz, João trabalhava a terra, mas seu coração estava com Clara e a luta que agora tomava conta daquela pequena cidade. Se preparar para o que viria exigia coragem, porque a batalha contra o pai de Clara estava longe de terminar. Com o tempo, o relacionamento entre João e Clara foi ganhando força, mesmo em meio a toda a dificuldade e medo que cercava aquela situação. Eles começavam a se encontrar com mais frequência, geralmente à tardinha, quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados. Numa dessas tardes, sentados à beira do riacho que cortava a fazenda Santa Cruz, João falou com sinceridade, olhando nos olhos de Clara. Você sabe, Clara, eu também carrego uma dor que poucos conhecem. Perdi minha esposa há alguns anos e desde então tenho vivido nessa solidão. Mas você me faz sentir que ainda há esperança, que ainda posso acreditar em algo bom. Clara sorriu tristemente, segurando a mão dele. Eu nunca pensei que encontraria alguém assim, alguém que me enxergasse como gente e não como mercadoria. Você me dá forças para sonhar. João apertou a mão dela com carinho. Juntos, a gente... Quem pode lutar contra tudo isso? Eu não vou deixar que te façam mal. Mas o perigo estava longe de acabar. O pai de Clara, cada vez mais desconfiado da ligação entre os dois, começava a observar, esperando o momento certo para agir. Se você gosta de histórias como essa, de luta, amor e superação, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. A tensão no ar da fazenda do Silva crescia a cada dia. Sebastião não era homem de desistir fácil, e agora que percebia o laço entre João e Clara, sua raiva aumentava.
Naquela noite, ele convocou Clara para uma conversa áspera na varanda, onde as estrelas mal iluminavam a escuridão. Você acha que pode fugir do seu destino, menina? Ele resmungou com voz grossa. Esse homem não vai te proteger, e eu vou garantir que você volte para mim. Clara segurava as lágrimas, a voz trêmula, mas firme. Pai, eu não sou mercadoria. Eu sou sua filha e mereço respeito. Sebastião riu, um som cruel e sem compaixão. Respeito? Você perdeu esse direito há muito tempo. Naquela mesma noite, Clara fez uma promessa silenciosa a si mesma. Não deixaria o medo vencê-la. Se fosse para enfrentar o mundo, enfrentaria. E não estaria mais sozinha. Enquanto isso, João preparava um plano para garantir que a moça tivesse uma chance de escapar daquele pesadelo. Era uma luta contra o tempo e contra um homem disposto a tudo para controlar o que não deveria ter. A batalha estava apenas começando, e o coração de ambos já pulsava forte, não só pela dor, mas também pelo amor que crescia em meio à escuridão. Numa madrugada silenciosa, com a lua escondida por nuvens pesadas, João e Clara se encontraram às pressas perto do curral da fazenda Santa Cruz. O ar estava frio, mas o coração deles queimava de coragem e medo ao mesmo tempo. Clara, hoje é a noite. Eu preparei tudo para você fugir daqui. Vai ser perigoso, mas eu estarei esperando no caminho. Prometo que não vou deixar você sozinha, disse João, apertando a mão dela com firmeza. Ela respirou fundo, tentando engolir o medo que ameaçava dominá-la. Eu confio em você, João. Não posso mais ficar aqui. Preciso ser livre. Enquanto isso, na fazenda do Silva, Sebastião estava furioso. Sabia que a fuga de Clara poderia significar o fim do seu plano e talvez o início do seu declínio. Ele mandou 2 homens vigiarem os arredores, disposto a impedir que ela escapasse. Clara e João caminharam silenciosos pela trilha que levava à estrada principal, o coração batendo forte no peito. A cada passo, a esperança e o medo se misturavam como nunca antes. Esse momento era o divisor de águas entre um passado doloroso e a possibilidade de um futuro diferente. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora para não perder essa história que está só começando. Clara e João seguiam com passos cautelosos pelo caminho de terra. O som dos grilos e do vento nas folhas era o único que os acompanhava. Cada sombra parecia um perigo, cada barulho um alerta. O medo apertava o peito, mas a esperança iluminava o caminho. De repente, no meio do trajeto, ouviram vozes e passos apressados. 2 homens surgiram na frente, bloqueando o caminho. Achou que ia escapar assim tão fácil, hein? Um deles disse com um sorriso cruel. João se adiantou, firme, protegendo Clara. Ela vai comigo e ninguém vai impedi-la. Se quiserem, terão que passar por cima de mim. Os homens trocaram olhares, mas não recuaram. O clima ficou tenso e João percebeu que a única saída seria lutar. Clara, mesmo assustada, sentiu a força que vinha daquele homem ao seu lado, que agora não era mais apenas um fazendeiro solitário, mas um guerreiro pela justiça e pelo amor. A luta que se seguiu foi rápida, mas cheia de tensão e coragem, e o destino daquele momento mudaria tudo. O futuro ainda era incerto, mas um sentimento poderoso crescia entre eles, a vontade de recomeçar, mesmo que o caminho fosse difícil e doloroso. Depois da luta, João conseguiu afastar os homens, mas não sem um custo. Ele sentia uma dor forte no braço e sabia que precisava agir rápido para garantir a segurança de Clara. Eles continuaram andando com passos mais apressados, até chegar ao ponto combinado, a velha estrada de terra que levava para fora da cidade. Clara, ofegante, segurou o braço de João e disse com a voz carregada de emoção: João, obrigada por tudo. Eu nunca imaginei que alguém pudesse se importar tanto comigo. Ele olhou para ela com um sorriso triste, tentando esconder a preocupação pela dor que sentia. Você merece mais do que esse mundo pode oferecer, Clara. Eu só quero que você tenha uma vida digna, longe desse sofrimento. Nesse momento,
A cidade começava a despertar ao longe e eles sabiam que a hora da fuga definitiva estava próxima. João segurou firme a mão dela e juntos deram os primeiros passos rumo à liberdade. Esse amor que nasceu no meio da dor era também uma promessa de que, apesar de tudo, ainda existia esperança. Você já passou por um momento em que o amor mudou tudo? Conta pra mim nos comentários. Vou adorar ler sua história. Enquanto caminhavam pela estrada escura, com o coração pulsando forte, João e Clara sentiam que o perigo ainda estava muito próximo. Sebastião não desistiria tão fácil, e o silêncio da noite parecia carregar passos e sussurros atrás deles. De repente, um carro parou bruscamente na frente deles e Sebastião desceu com um olhar incendiado de raiva e desespero. Clara, você não vai a lugar nenhum, isso é uma ordem, gritou ele apontando o dedo. João se colocou na frente da moça, pronto para protegê-la a qualquer custo. Essa menina não é mercadoria, Sebastião. Ela é livre e eu vou garantir que continue assim. Sebastião avançou e uma briga violenta começou ali mesmo, na estrada deserta. Clara assistia, seu coração partido entre o medo do pai e a esperança que João trazia. No meio da confusão, Sebastião tropeçou, caiu e bateu forte a cabeça numa pedra. O silêncio que se seguiu foi pesado e assustador. João correu até ele, mas era tarde demais. Sebastião estava inconsciente e sangrando. A raiva deu lugar ao medo e à incerteza. Clara olhou para João, lágrimas escorrendo pelo rosto, sem saber o que aquele momento significava. A vida, naquele instante, mudaria para sempre. E o que eles ainda não sabiam era que uma verdade ainda mais profunda e dolorosa estava prestes a ser revelada. João segurava a cabeça de Sebastião nos braços, tentando estancar o sangue que escorria pela testa do homem, que até poucos minutos atrás representava o pior medo de Clara. O silêncio da estrada parecia um presságio do que estava por vir. Sebastião, por que você fez tudo isso? Por que tratou sua filha como se fosse uma coisa? João sussurrou, a voz tomada pela tristeza. Clara ficou ao lado, olhando para o pai com lágrimas nos olhos. Algo dentro dela estava prestes a romper. De repente, no meio daquele momento tenso, Sebastião abriu os olhos, fracos e confusos. Ele falou com voz falha, quase um suspiro. João, Clara, eu não sou o que vocês pensam. João franziu a testa surpreso. Então o que é, Sebastião? O que você quer dizer? Sebastião respirou fundo, reunindo as últimas forças. Clara, você não é só minha filha. Eu escondi um segredo por anos. João, você é seu irmão. Somos filhos do mesmo pai. Clara arregalou os olhos, incrédula. Isso não pode ser verdade. Sebastião continuou, a voz fraca, mas firme. Eu fui criado para proteger você, mesmo que de formas erradas. Nunca consegui explicar. João, você e Clara eram para ficarem juntos, para cuidarem um do outro. Eu errei. Me perdoem. João e Clara se olharam, o choque transformando-se numa mistura profunda de dor e amor. Aquele segredo mudava tudo, dando sentido àquele encontro improvável e à luta que viveram. O amor que nasceu entre eles não era só de um casal, mas de uma família perdida que finalmente encontrava seu caminho. E naquele instante, mesmo entre lágrimas, havia esperança. A esperança de um novo começo. Depois da revelação de Sebastião, o ar ficou pesado, carregado de sentimentos contraditórios. João e Clara ainda tentavam assimilar aquela verdade que mudava tudo o que acreditavam até então. Clara, com as mãos trêmulas, encarou João, os olhos marejados. Meu irmão, e eu que pensava que você era meu protetor e meu amor, ela sussurrou, a voz embargada pela confusão. João apertou os lábios, sentindo a dor da perda do sonho que haviam começado a construir, mas também a força de um laço que agora tinha um significado maior. Clara, eu sempre vou cuidar de você, de um jeito diferente, mas com todo o carinho que você merece, disse ele com ternura.
Sebastião, agora consciente, olhou para os dois, lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo. Eu sei que errei demais, mas o que importa agora é que vocês não estão mais sozinhos. Somos uma família, mesmo que tenha sido uma estrada difícil para chegar até aqui. Naquele momento, a Fazenda Santa Cruz e a Fazenda do Silva, que antes eram um símbolo de dor e separação, começaram a se transformar no cenário de um recomeço. O amor entre João e Clara mudou, se transformou em um laço de família, um amor que cura as feridas mais profundas. E assim, entre lágrimas e sorrisos, eles encontraram a força para seguir em frente. Uma história triste, mas também cheia de esperança, que nos lembra que o amor pode surgir das circunstâncias mais inesperadas e nos ensinar a perdoar. Com o passar dos dias, a cidade de São Bento do Jacuí foi digerindo a verdade que durante tantos anos ficou enterrada. Sebastião foi internado após o acidente e no hospital recebeu visitas que jamais esperava. João e Clara, unidos não pelo romance que um dia floresceu entre eles, mas por um amor de sangue, de perdão e de recomeço. Clara foi morar na Fazenda Santa Cruz, não como mulher vendida, nem como moça resgatada, mas como alguém livre, reconstruindo sua história com dignidade. João, agora como irmão mais velho, assumiu a missão de protegê-la, com todo o cuidado que um irmão de verdade deve ter. Na cidade, a história deles ecoou como um exemplo de coragem e, mais que isso, de transformação. Onde havia dor, nasceu força. Onde havia silêncio, brotou voz. E onde existia escuridão, acendeu-se uma luz difícil de apagar. Clara encontrou sua vocação, ajudando outras mulheres que passavam por situações parecidas. João, por sua vez, reabriu as portas da fazenda para acolher quem precisava de abrigo. Juntos, transformaram um passado de sofrimento num futuro de esperança. Essa é uma daquelas histórias que ficam no coração da gente porque nos mostra que a dor pode até nos derrubar, mas nunca será maior do que a força que nasce do amor verdadeiro. Seja ele de irmão, de companheiro ou de alguém que simplesmente se recusa a deixar o outro sozinho. Agora me diz, o que você achou dessa história? Tocou o seu coração? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero muito saber. Se ainda não deixou seu like, esse é o momento. Ele ajuda a espalhar essa mensagem de esperança para mais pessoas. Se inscreva no canal para continuar recebendo histórias assim, com alma e sentimento. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha o vídeo. Você pode estar fazendo mais por essa pessoa do que imagina. Clica agora na próxima história que está aparecendo aí na tela. A gente se vê lá.